Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos então lá para a primeira aula da mentoria Drill Trader, pessoal. E hoje a aula é muito importante, a aula de gerenciamento de risco. É algo que 80% dos traders tem que ter, senão ele vai quebrar a conta. Não adianta ter a melhor estratégia se você não tem gerenciamento de risco. Então, gerenciamento de risco é a primeira coisa que você precisa aprender para estar fazendo dinheiro consistente no mercado. Se você não souber calcular o seu capital, você infelizmente não vai saber ganhar dinheiro, não vai saber perder dinheiro, não vai saber aonde se proteger, não vai saber aonde entrar, não vai saber aonde sair, né, pessoal? Então, aqui vai a primeira aula do curso Gerenciamento de Risco, beleza, meus amigos? Primeira coisa que você precisa saber no gerenciamento de risco é o cálculo do seu capital. Então aqui eu vou dar 3 exemplos para vocês, pessoal. Vamos começar então. Vou dar aqui o primeiro exemplo, tá, meus amigos? De R$ 500, certo? Um exemplo de R$ 1.000 e um exemplo de R$ 2.000, certo? Aqui vai ser a quantidade de capital que você vai ter para estar investindo. Então, nesse caso, meus amigos, o que vocês têm que ter noção, tá? Hoje, se você investir na poupança, fundos imobiliários, qualquer investimento que você tiver, vai estar te rendendo uma porcentagem. E no mercado financeiro não é diferente. A gente tem que perceber que 10% de um capital de R$ 500 já equivale a R$ 50. Ou seja, qual investimento que vai te pagar R$ 50 por dia, você aplicando R$ 500? Somente no mercado financeiro, porque aqui é um mercado, né, pessoal, de alto risco. É um mercado de renda variável, é um mercado de alto risco. Você tem uma alta probabilidade de ter lucros altos e também pode ter uma probabilidade de ter prejuízos altos. Certo, meus amigos? Então, tem que ter noção, tá, pessoal, que 10% de um capital de 1.000 é R$ 50, tá? 5%, R$ 25. Então, por exemplo, se, pô, tenho R$ 500 lá para investir. Se eu fizer R$ 50, você tá achando pouco? R$ 50 no dia? No Brasil pode ser pouco, né? Para o seu capital, não é pouco. Tá, pessoal? Para o seu capital, não é pouco. Já é 10%. 5%, R$ 25. Agora vamos para o exemplo dos R$ 1.000. 10% de R$ 1.000 equivale a R$ 100. Ou seja, vamos supor que você tem um capital de R$ 1.000 e está operando ali com 2 contratos no mini índice, um contrato no mini dólar, e vai lá e faz R$ 100 no dia. Né, meus amigos? Já seria uma boa meta, porque a gente está falando de 10% do teu capital. 5% iria equivaler a R$ 50. Da mesma forma, com um capital de R$ 2.000, se eu tenho um capital de R$ 2.000, se eu fizer R$ 200 no dia, eu vou estar fazendo 10% do capital. Ou seja, você tem um capital de R$ 2.000. Vamos supor que você está operando 4 contratos no mini índice. Já é um ótimo resultado. Pô, às vezes se faz ali R$ 200, galera, já é um ótimo resultado. Tá, meus amigos? Para quem não sabe quanto que é R$ 200, tá? Equivalente a pontos, se você operar 4 contratos e você fizer 250 pontos no índice, ele já vai te dar esse resultado de R$ 200. Certo, meus amigos? Então, tem que tirar da cabeça de vocês que com R$ 1.000 você tem que fazer 300, R$ 400 no dia. Como eu falei, nenhum investimento vai estar te pagando isso por dia, galera. Nenhum investimento. Então, aqui, pessoal, você pode até reduzir um pouco a porcentagem. Eu estou passando esses exemplos porque quanto menor é o teu capital, maior é a sua porcentagem de lucro e maior vai ser a sua porcentagem de prejuízo, tá? Quanto maior o seu capital, menor vai ser a sua porcentagem de lucro, menor vai ser a sua porcentagem de prejuízo. Por isso que eu recomendo você ali operar R$ 1.000 para 2 contratos no índice, no máximo 2 contratos no índice com R$ 1.000. Uns R$ 2.000 você pode estar operando 2 no índice e 2 no dólar.
O dólar ali, para quem não sabe, 10 pontos no dólar a um contrato equivale a 100 reais. Ou seja, se você pegar uma retração de 10 pontos no dólar, com 2 contratos, já vai 200 reais do teu capital. Então, a gente está falando do mercado de alto risco. Tá, meus amigos? Mercado day trade é um mercado de alto risco. Tá? Então, para isso que serve o gerenciamento, para você já ter uma base, uma noção do quanto que você vai estar ganhando por dia e o quantos por cento que você está fazendo do teu capital por dia. Então, meus amigos, com 500 reais, eu recomendo que operem no máximo 2 contratos do índice. E vai ser ali 2 contratos apertados, tá, meus amigos? 2 contratinhos no índice com 500 reais. Tem que tomar cuidado, tá? Por quê? Porque se eu fizer 125 pontos com 2 contratos no índice, já vai equivaler a 50 reais, tá? Com um contrato no índice, para ganhar 50 reais, você tem que estar fazendo 250 pontos. Então, sempre tem que tomar cuidado com a margem. Tem que ter margem no mercado. Com 2 mil reais, você pode estar operando até 4 contratos do índice e máximo 2 no dólar. Tá? Então, pessoal, tem que ter essa noção, tá? Tem que ter essa noção. Beleza? Agora vamos para as pontuações. Para fazer 50 reais no índice com um contrato, equivale a 250 pontos. Certo? Para fazer 100 reais no índice com 2 contratos, tá? 250 pontos. Com um contrato, para você fazer 100 reais no índice, você precisa 500 pontos. Então, pessoal, para você fazer 100 reais no índice com um contrato apenas, 500 pontos, tá? Para o exemplo do capital de 2 mil reais, para você fazer 200 reais no dia, com 4 contratos, 250 pontos, certo? Para você fazer 200 reais no dia com 2 contratos, 500 pontos. E para você fazer 200 reais no dia com um contrato, 200 reais equivalem a 1.000 pontos no índice. Então, para você fazer com um contrato 200 reais, você tem que pegar 1.000 pontos. E não é todo dia que você se pega 1.000 pontos. Tem vezes que o mercado nem movimenta 1.000 pontos no dia, tá? Agora, no mini dólar. Para você fazer 50 reais com um contrato no mini dólar, você precisa de 5 pontos. Tá? Para você fazer 100 reais no mini dólar, você precisa de 10 pontos a um contrato ou com 2 contratos, 5 pontos. Então, para você fazer 100 reais no mini dólar, pessoal, você precisa estar buscando 10 pontos com o contrato, né? Ou você vai estar buscando 5 pontos com 2 contratos. E, por último, para você fazer 200 reais no mini dólar, com um contrato, você vai estar precisando de 20 pontos no dólar, tá? Com um contrato, ou com 2 contratos, 10 pontos. Ok, beleza, até aqui 1.000 maravilhas, né, meus amigos? Mas e o teu prejuízo? Aqui a gente só está falando de lucro. E o teu prejuízo? Porque tem muitas vezes que você vai estar pegando um stopzinho, né, meus amigos? Então, o stop, para que serve o stop? Muita gente olha para o stop pensando que é uma coisa ruim. Mas seria ruim se você não pudesse colocar stop. Imagina você operar sem poder colocar stop. Você ia correr risco de quebrar sua conta em qualquer operação, né? O stop ele já está ali justamente para proteger você não quebrar a sua conta, tá? Então, pessoal, num gerenciamento de 2 para 1, tá, meus amigos? Num gerenciamento de 2 para 1, o que é um gerenciamento de 2 para 1? Você arriscaria 50 reais para ganhar 100. Você arriscaria 100 reais para ganhar 200. Você arriscaria 25 reais para ganhar 50, né? Então, meus amigos, se você for trabalhar com gerenciamento de 2 para 1, que já seria um bom gerenciamento, quanto que você iria arriscar por dia aqui no mini índice, no mini dólar, né? Com esses capitais. Eu vou estar ensinando aqui para vocês. Então, pessoal,
Se eu for estar buscando R$ 50 no dia no mini índice, né? Ou no mini dólar, eu tenho que ter noção que eu tenho que arriscar menos que isso para ter um gerenciamento de 2 para 1. Por isso que eu falo que R$ 500 ainda é um capital bem apertado de você operar, tá? Nesse caso, eu iria arriscar R$ 25 no dia. Você tem que ter noção que se você perder mais que R$ 25 no dia, tá, pessoal? Você já não consegue um gerenciamento de 2 para 1. Aí você talvez pode estar conseguindo um gerenciamento de 1 para 1, né? Por quê? Porque quanto menor é o teu capital, maior é a porcentagem, mais você vai se arriscar. Você não tem muita margem. Então, nesse caso aqui, se você tem R$ 50 para você ganhar no dia, você pode estar arriscando R$ 25. Se passar de 25, já tem que ligar o alerta. Se passar de R$ 50, você já tem que pensar que, poxa, você já está perdendo mais do que você ia lucrar no dia. Então aí você já entra num gerenciamento negativo. O intuito, qualquer negócio que vocês forem fazer na vida de vocês vão ter que comprar barato e vender caro. Qualquer coisa. Para você ter um retorno. Você não imagina você comprar um carro por 50 mil e daí ir lá na sua oficina, na sua garagem e vender ele por 25 mil. Você pagou 50 mil no carro e vai vender ele por 25? Não. Se você pagou 50 mil no carro, você tem que vender no mínimo ali uns 60 mil, 70 mil, 80 mil. Você tem que ter lucro, né? Então, se você vai ganhar R$ 50 no dia, que é o teu gerenciamento, como que você vai perder mais que 50? Se você perder mais que 50, você está tendo resultados negativos e você não vai ter consistência no mercado. Da mesma forma, com capital de R$ 1.000 e com capital de R$ 2.000. Então, se você vai arriscar ali, vai estar ganhando R$ 100, é a sua meta diária. Tá? Lembrando, pessoal, que os lucros eles são variáveis. A gente coloca metas, mas às vezes você vai estar fazendo R$ 97, às vezes você vai estar fazendo 80, às vezes você vai estar fazendo 110, às vezes você vai estar fazendo 120, às vezes você vai estar fazendo 75, 45, né, meus amigos? A gente coloca metas para, poxa, você ter um limite, né? Você fala, poxa, né? Hoje já tá bom, R$ 100 aqui já tá bom para mim, já é minha meta, então eu vou parar por aqui, né? Agora, se você vai ganhar R$ 100 num gerenciamento de 2 para 1, quanto que você iria arriscar no dia? R$ 50. R$ 50, pessoal, equivale a 250 pontos no índice, né? Ou 5 pontos no dólar. Certo, meus amigos? Então, tem que tomar esse cuidado. Gerenciamento é isso. É você saber perder menos e ganhar mais. Tá? No exemplo de R$ 2.000, a mesma coisa. Se você vai estar ganhando R$ 200 no dia, tá, meus amigos? Você tem que ter uma noção que se você perder mais que 200, você já não tem... Teu gerenciamento está negativo. Você já começa a entrar num dia de fúria. Tá bom? E agora, aqui a gente já falou os ativos, né, meus amigos? A quantidade de contratos que você vai estar operando por ativo, né, pessoal? E agora a gente tem que conversar sobre a quantidade de operações. Então, isso daqui, tá, pessoal? Isso daqui que eu passei para vocês é o gerenciamento financeiro, tá? Existem 3 passos no gerenciamento: quantidade de ganho, quantidade de prejuízo e a quantidade de operações que você faz no dia, certo? Então, tem que ter uma noção que quanto mais operação você fizer no dia, mais você vai arriscar o seu capital, mais você vai estar exposto no mercado. Se você... Eu vou agora dar uma dica que vale ouro. Essa dica é a dica que eu uso, né, pessoal? É a estratégia que eu uso no meu gerenciamento e que eu ganho muito dinheiro. Então, qual que é a dica? É não errar mais que 2 operações no dia. Não pode tomar mais que 2 stops seguidos. Então, vamos para a parte da quantidade de operações agora. Eu vou ensinar vocês a não ter um dia de fúria. Então, com a quantidade de operações. Vamos lá. Quantidade de operações. Quantas operações que eu vou estar fazendo no dia? Qual que é o meu limite de prejuízo? Né? Aonde que eu devo parar? Eu vou estar ensinando agora. Vamos supor que você abre o mercado, vai lá e faz a sua primeira entrada. Então, eu sempre recomendo
que nunca passe de 5 operações por dia. Você não precisa fazer mais que 5 operações para estar ganhando dinheiro no mercado. Não precisa fazer mais que 5. Certo, meus amigos? Então você vai levantar de manhã, você vai fazer os seus estudos, as suas marcações, vai usar as estratégias que eu vou ensinar nas próximas aulas, tá? Então você vai pegar as estratégias, vai fazer as suas marcações e aí você vai começar a operar. Se você trabalhando com a porcentagem lá e a sua meta, tá? Se você abre a primeira operação, né? Abre a primeira operação e já bate a meta, nossa, perfeito. Abriu a primeira operação, primeira entrada já bateu a meta, nem precisa fazer as outras 4. Então, se você atingiu a porcentagem daqueles lucros que eu ensinei, com a primeira operação, não precisa fazer mais nada, você já está com a meta batida. Agora, vamos supor que na primeira operação, você vai lá, pega uma compra, o mercado vai e te estopa. Beleza? Você tem mais uma chance, porque você só pode errar 2 vezes. Se passar de 2 erros, você tem que parar no dia e não operar mais. Esse é o gerenciamento, é por isso que a galera tem dias de fúria, porque a galera, ela perde 2, aí ela já vai para a terceira, e já vai para a quarta, e já vai para a quinta, e já quer recuperar, e já quer alavancar, e já quer colocar contrato. Não. Você tem que seguir um gerenciamento, pessoal. O mercado ele vai existir até acabar o mundo, meus amigos. Então, trabalha um dia de cada vez, um passinho de cada vez. Né, meu povo? Abriu a primeira operação, tomou stop. Abriu a segunda operação, tomou stop. Já para. Regra, pessoal. Regra. Regra número 1. Não tomar mais que 2 stops seguidos. Tomou 2 stop, para. Seguido, galera. Seguido, um atrás do outro. Comprou, o mercado caiu, vendeu, o mercado subiu, tá fora do fluxo, já tem que parar. Por que você tem que parar no segundo stop? Porque se você procurar a terceira operação depois de tomar 2 stops, você vai ter 90% de chance de errar, porque você está contra o fluxo do mercado. Você compra, o mercado cai. Você vende, o mercado sobe. Qual que é a porcentagem de você comprar de novo o mercado cair e você pegar o mercado lateral? É 90%. Você tem que comprar, o mercado tem que subir. Você tem que vender, o mercado tem que descer. A tua estratégia está alinhada para isso. Tá? Se você errar 2 vezes seguida, para. Certo, pessoal? Então essa é a regra. Anota aí que isso daí é a regra. Sem isso, vocês não vão ter consistência no mercado. Vocês vão ter um dia de fúria atrás do outro, porque vocês não têm limite de prejuízo. Né? Ok. Mas e aí, Adriel? Se eu pegar eu vou fazer 5 operações. Se na primeira operação eu pego um 0 a 0, né? Então a primeira operação eu pego um 0 a 0. A segunda operação eu tomo stop. A terceira operação eu recupero. Você vai fazer a quarta operação. 0 a 0. E na quinta operação, às vezes você vai lá abrir ela, você estopa. Aqui você já tem que parar. Por mais que não atingiu a quantidade de stop diário, ou por mais que não atingiu a quantidade de lucro diário, você tem que parar. Por quê? Porque já deu as 5 operações. Então você viu aqui, poxa, peguei a operação primeiro foi 0 a 0, a segunda operação tomei stop, a terceira operação eu recuperei, a quarta operação poderia ter tido lucro, né? Batido minha meta, já para. Então, pessoal, não passa de 5 operação. Se errou 2, para, tá? Se fez as 5, não bateu a meta de lucro, não bateu a meta de prejuízo, tem que parar também. Porque aí você não tem um controle. Você não tem um controle. Tá, meus amigos? E agora, qual que é a segunda regra? Segunda regra, pessoal, muito importante. Quantidade de stop que você vai colocar. Nunca passar de 200 pontos no índice. Olha, vou te falar, quando o mercado está bem alavancado, aqueles dias que o mercado está bem alavancado, às vezes eu até coloco 230, 250. Dependendo da operação, às vezes ela vai exigir um pouco mais de margem, né? Um stop um pouco mais alto, porque tem a volatilidade do mercado, o mercado oscila. Então, às vezes, eu às vezes coloco lá até 250 pontos, galera. Né? E mesmo assim, às vezes o mercado vai lá e tira.
Então, tem que tomar cuidado. Por quê? Se passar de 250 pontos no índice por operação, você já está contra o teu gerenciamento. Pensa comigo, se você pega um stop de 250 pontos, num gerenciamento de 2 para 1, você teria que fazer 500 na próxima operação. E 500 pontos, galera, para quem opera já sabe, né? E para quem não opera vai saber, 500 pontos às vezes é muito difícil de pegar, principalmente quando o mercado não está muito alavancado. Mercado lateral, olha, 500 pontos é difícil de pegar. Agora, se você coloca um stop de 180, você tem que ter uma noção que a próxima operação é 360 pontos. Cara, 360 pontos, galera, sinceramente, eu entro na operação para pegar no mínimo 300 a 500 pontos. Eu não abro operação para pegar 50, 100 pontos no índice. Tá? Então, regra número 2, nunca arrastar stop, nunca passar de 250 pontos no índice. Passou de 250 pontos no índice, já pode começar a entrar num dia de fúria ou arrastar stop, começar a fazer coisa errada. Né? No dólar, quanto, Adriel? No dólar, pessoal, não pode passar de 12 pontos. Se passar de 12 pontos de stop no dólar, é a mesma coisa. Para você pegar um 2 para 1 ali, você tem que pegar 24 pontos. Tá? Então, 12 pontos no máximo no dólar de stop, certo, meu povo? E no máximo 250, não pode passar disso. Eu sempre uso 180 no índice e 8, no máximo 10 no dólar, tá? Então, procuro sempre usar 180 pontos no índice, certo, meus amigos? Agora, qual que é o próximo passo, pessoal? É a quantidade de contratos que você vai estar utilizando. Não adianta vocês terem medo. Por exemplo, o que seria medo, Adriel? Eu fiz a primeira operação com 2 contratos, aí eu tirei um 0 a 0. A segunda operação, eu fiz com 2 contratos e tomei stop. Aí eu fiquei com medo de fazer a terceira. Aí eu vou lá e coloco só um contrato. Aí o que adianta, galera? Você tem que ter... Você já tem a quantidade de porcentagem ali que você já está usando. Não adianta você ficar fazendo picado de contrato por dia. Você tem que seguir um contrato, por quê? Porque quando você ganha, você tem que ganhar de acordo com a quantidade de contrato que você opera. Quando você perde, você estopa de mão cheia. Então, meus amigos, se você sempre estopar de mão cheia e depois ficar ali mudando os contratos, você vai pegar uma operação com a mão leve. Né? Aí não adianta. Aí você vai ter que fazer o triplo da pontuação para estar recuperando o teu stop. Então, pessoal, cuida para não ficar mexendo nos contratos. Ah, hoje eu vou operar com 2 contratos. Então, opera com 2. Você não vai operar com 2 e depois vai colocar 1. Ah, hoje eu vou operar 3 contratos. Opera com 3. Você não vai colocar 3 e depois, ficou com medo, vou colocar 2. Não. O teu capital, ele aguenta 3 contratos? Com 3 contratos, você consegue segurar uma porcentagem de 10% de retração a 180 pontos? Entenderam, meus amigos? Então, não mexe nos contratos, porque às vezes você vai pegar uma operação ali, vai ser estopado, e depois você vai abrir outra operação com a mão leve, e aí tem um lucro que você espera, mas vai estar com a mão leve. Aí não adianta. Aí vocês estão perdendo de balde e ganhando de colher. Tá fazendo contra o gerenciamento. Tá bom, pessoal? Então, essas são as regras. Essas são as regras. Tá? Anotem no papel e na caneta tudo que eu tô falando. A aula vai ficar gravada, vocês vão ter acesso. Qualquer coisa vocês voltam, anotem no papel e na caneta, porque isso daqui tem que estar na frente da tela de vocês. Tem que estar ali na frente. É o gerenciamento, é o que você vai fazer no dia. Tá, pessoal? Sem isso daqui, não adianta você saber a melhor estratégia do mercado. Não adianta. Você pode ter a melhor estratégia do mercado. Aí quando aquela estratégia lá, pessoal, no mercado não tem nenhuma estratégia 100%, tá? Aí vamos lá que você coloca aquela estratégia. Aí a estratégia tem 10%, vamos lá colocar de erro. Dá aqueles 10% de erro, você é estopado. Aí você arrasta o stop. Fica fazendo preço médio. Não adianta. O stop ele tem que ser padrão. Tá bom, meus amigos? Tem que ser padrão. O lucro, ele é variável. Porque, como eu falei, às vezes você vai pegar uma esticada, né?
Sensacional. Às vezes você vai abrir uma operação, pessoal, vem uma notícia ali, dá uma bombada, estica o preço. Às vezes você está pensando que a tua operação vai bater 500 pontos e o mercado vai andar 1.500. Então, nunca tentem alavancar o mercado. Deixa o mercado alavancar vocês. O mercado alavanca vocês quando a gente pega uma operação e anda bem, galera. Olha, quase diariamente a gente pega 1.000 pontos lá na live no índice. Quase diariamente a gente pega lá a operação de 15, 20, 30 pontos no dólar. Eu já cheguei a pegar a operação na live de 184 pontos no dólar. Ao vivo. Já cheguei a pegar. Eu já cheguei a pegar a operação de 2.800 pontos no mesmo dia no índice. O mercado derreteu mais de 2.800 pontos. Então é aí que o mercado alavanca vocês. Tá bom, pessoal? Então, essas são as regras, meus amigos. Essas são as regras do gerenciamento de risco. Vamos para o último passo aqui na nossa aula, que agora eu vou demonstrar exemplos aqui no gráfico para vocês. Quando eu devo entrar e quando eu devo segurar a mão diante da operação. Pessoal, vamos supor que aqui nesse topo, tá vendo aqui, ó, que tem esse candle verde? Vocês estão vendo? Vamos supor, aqui deu uma venda bonita, ó. Tá vendo que o mercado caiu? Vocês estão vendo, né? Aqui o mercado caiu, aqui deu uma venda bonita, né? Vamos supor que aqui deu a minha estratégia e eu queria vender aqui nessa região, porque eu pensei assim, poxa, o mercado subiu e eu vou vender aqui. Aonde que seria o meu stop? Sempre olha o último candle, a última barra que deixa. Então, se essa barra fechou verde e aqui começou a dar venda, e eu vou querer pegar essa venda, eu tenho que ter uma noção que se eu vender aqui, o meu stop, o meu prejuízo tem que ser no mínimo atrás desse candle. Então, eu iria vender aqui. E onde que seria meu stop? Atrás do candle. Aí você olha aqui, ó. Se eu vender aqui e colocar o stop lá, vai dar um stop de 123 pontos. Essa estratégia, esse stop está dentro do meu gerenciamento? Opa, está dentro do meu gerenciamento. Se eu vender aqui, eu deixo um stop de 180, ó. Meu stop de 180 vai ficar aqui em cima, ó. Tá vendo? Então, opa, eu vou operar porque ali tá dentro do meu gerenciamento, deu a minha estratégia. Lembrando, tá, pessoal, que vocês têm que ter uma estratégia para operar. As estratégias eu vou ensinar nas próximas aulas, mas aqui eu tô falando de gerenciamento. Então, se eu fosse vender aqui, o meu stop teria que ser de, no mínimo, 132 pontos, tá? Então, aqui é uma estratégia que você poderia operar, tá dentro do teu gerenciamento, tá dentro do teu limite, né? Agora, vamos supor que eu chegue aqui nesse fundo, ou vamos dar uma olhadinha aqui no começo do dia, olha o tamanho desse candle do começo do dia. Esse candle aconteceu em 5 minutos. É uma barra que tem 690 pontos de amplitude. Tá vendo? Essa barra ela tem 690 pontos da mínima até na máxima dela. Beleza, Adriel. E se eu fosse operar o rompimento dessa barra? Se eu fosse comprar no rompimento dela? Aonde que seria o meu stop? Você tem que ter uma noção que se você comprar aqui em cima, o teu stop tem que ser atrás dessa barra. Da mesma forma que deu aqui, ó. Tá vendo essa primeira barra aqui verde? Vocês estão vendo, ó? Até trocar de layout aqui para ficar mais claro. Ó. Vocês estão vendo essa barra aqui verde? Essa barra verde foi a primeira barra do dia. Primeira barra do dia, 9 horas da manhã. Ela foi uma barra de 490 pontos. Se eu fosse comprar, tá vendo que a compra aqui pagou, né, galera? Tá vendo que o cara que comprou aqui, ele ganhou dinheiro. Olha aí, ó. O cara que comprou aqui, ele pegou 528 pontos. Então, o mercado entregou 528 pontos. Depois devolveu. O mercado nunca vai andar para um lugar só ali. Ele devolve, tá, galera? Você tem que sempre proteger a operação, tá? Então, vamos lá. Comprei ali no índice. Aonde que seria meu stop? Se eu comprasse aqui? Para vocês saberem, né? Tem gente que aqui é novato, não sabe nada. Se você compra, o mercado tem que subir. Se você vende, o mercado tem que cair para você ganhar dinheiro. Se você comprar e o mercado cair, você vai perder dinheiro. Se você vender e o mercado subir, você perde dinheiro, tá? Então, você tem que comprar, o mercado tem que subir. Você tem que vender, o mercado tem que cair. Se eu comprasse aqui,
eu iria colocar meu stop no mínimo atrás desse candle, que daria 526 pontos de stop. E aí, galera, 526 pontos de stop, tá dentro do meu gerenciamento? Poxa, meu stop é de 180 pontos, Adriel falou que o meu stop é de 180 pontos. Eu vou colocar 600? Não, então aqui você não vai comprar. Ah, Adriel, mas deu uma estratégia, Adriel. Deu a minha estratégia. Por mais que tenha dado a tua estratégia, o stop não está de acordo com o gerenciamento. Ah, de tarde deu a estratégia ali, ó. Né, pessoal? Aqui deu a estratégia e o stop estava curto. Às vezes vai dar a mesma estratégia. Vai dar a mesma estratégia às vezes. E, às vezes vai estar o stop maior e às vezes vai estar o stop menor. Então sempre olha para o último candle. Tem que sempre olhar para o último candle. O último candle geralmente é aonde você coloca o stop. Se você opera num topo, vamos supor aqui, ó, tá vendo aqui, meus amigos? Estão vendo aqui esse topo que o mercado fez? Isso daqui é um topo, tá? Isso daqui é um topo. Tá vendo esse topo que o mercado fez? Se eu vendesse aqui nessa região, no 135,362, aonde que seria meu stop? Meu stop seria atrás desse candle, ó. Então, olha ali, ó. Ficaria um stop na base de 210 pontos. Se eu vendesse aqui, meu stop tinha que estar de no mínimo 210 pontos. Então, aqui já daria boa para você vender. Ó. Você ia vender no topo, colocava o stop atrás ali, teria pego 640 pontos. Depois o mercado pagou mais. Ó. Essa venda aqui, pessoal, você arriscaria 200 pontos e o mercado ele iria te entregar 1.223 pontos. Estão vendo? Então, você arrisca pouco, arriscou 200 para ganhar 1.200 pontos. Aí vale a pena, né, galera? Você conseguir segurar a operação e ir administrando ela. Eu vou ensinar a administrar. Você pega a venda, vai administrando a barra a barra, né, atrás das médias e vai conduzindo o preço. Certo, meus amigos? Então, sempre olha para o último candle. O último candle vai te mostrar o teu stop muitas vezes, tá? E se o mercado está alavancado ou se não está. Certo, meu povo? Então, essa daí é a penúltima regra do gerenciamento, tá, meus amigos? E agora, pessoal, não mais importante é saber a hora de proteger a operação. Nossa, eu peguei uma compra, o mercado subiu. Ok. Quando que eu protejo a minha operação? Quando que eu devo jogar no 0 a 0? O que é jogar no 0 a 0? Jogar no 0 a 0 é assim, galera. Você vende aqui, por exemplo, aí você coloca o teu stop, que seria o teu prejuízo, né? Aí você coloca o teu lucro. Tá? Então, cada operação, ela vai ter um stop, a operação e o lucro. Toda operação é assim, tem o stop, a operação e o lucro, tá? A hora de proteger a operação é o seguinte, galera, se você pega uma operação no índice, tá? Se você pega uma operação no índice, a operação paga 100 a 120 pontos, você já pode pegar o teu stop e colocar aonde você entrou. E assim, se o mercado voltar, você não perde e você não ganha. Então ali você sai no 0 a 0. Tem essa opção de você proteger, né? Então você vai vender, a operação pagou 100, 120 pontos, você tira teu stop de 180 e joga na operação que ele vai proteger no 0 a 0. Então, meus amigos, qual que é a regra aqui que eu tô passando? Bateu 100, 120 pontos no índice, já joga no 0 a 0. Tá? Isso é regra. Isso daí tem que ser seguido. Tá? Porque operação boa, ela bate e já paga. Né, pessoal? Operação boa, às vezes dá um calorzinho, mas quando passa de 100, 120 pontos, se a tua operação tá bem analisadinha, é só jogar no 0 a 0 e ver o dinheiro entrar. Tá bom? E no dólar, Adriel? No dólar, 5 pontos, galera. A operação pagou 5 pontos no dólar, já joga no 0 a 0.
Então, mesmo exemplo do dólar. Vamos supor que eu vendi no dólar. Vendi no dólar, coloquei o meu stop de 8 pontos, 8 a 10 pontos. A operação está pagando 5 pontos positivo. Eu já posso pegar o meu stop e jogar no 0 a 0. Assim eu consigo me blindar, né, pessoal, da movimentação. Eu consigo me blindar. Certo? Então, 5 pontos no dólar joga no 0 a 0, 100 a 120 pontos no índice joga no 0 a 0. O lucro vai estar de acordo ali com a porcentagem do capital, como eu ensinei. Certinho, meus amigos? Então, tome cuidado com o quê? Mercado alavancado, não arrastar stop, não metralhar, fazer mais que 5 operação. Sempre trabalhar com a porcentagem, dá uma olhada na porcentagem, porque a porcentagem ela vai mostrar resultados para vocês, tá bom? E é isso aí, galera. Depois é só aplicar a estratégia e pronto, tá bom? Joga no 0 a 0, mas vai pagar a corretagem. Bom, a corretagem, meus amigos, pela corretora que é parceira aqui do canal, tem corretagem zero. A única coisa que você vai pagar é os emolumentos da B3, tá, pessoal? Você vai estar pagando por operação no índice, tá? No índice, a um contrato, você vai estar pagando na base de 60 centavos. Por contrato. Por contrato no índice, você paga na base de 60 centavos. O que seria isso? Cada operação que eu pego, por exemplo, eu peguei uma venda no índice. Peguei uma venda no índice, pagou a venda, joguei no 0 a 0, voltou e me tirou. Você vai estar pagando esses 60 centavos para B3. Isso daqui não tem como se escapar. A corretagem é zero. Você consegue corretagem zero com corretoras, né? Principalmente ali com a minha corretora ali que eu tenho parceria aqui do canal. Então, a corretagem é zero. A cada um contrato no índice, 60 centavos. A cada um contrato no dólar, você vai estar pagando na base de 1,20. Tá bom? A cada um contrato no dólar, você vai estar pagando na base de 1,20. Certo, meus amigos? Aí você pensa assim, poxa, mas eu não quero pagar essa corretagem. Né? Como o Evaldo falou agora, poxa, não tem que pagar corretagem? Pessoal, é só você salvar um ponto no dólar. Ó, se você salvar um ponto no dólar, dá 10 reais. Meio ponto no dólar, galera. Se você salvar meio ponto no dólar, ó, 0,5 pontos no dólar equivalem a 5 reais. Então, ao invés de você jogar no 0 a 0, salva meio ponto no dólar. Ao invés de você jogar no 0 a 0 no índice, vai lá e salva 5 pontos no índice. 10 pontos no índice, 5 pontos. 5 pontos no índice salvo, já paga a corretagem. Meio ponto no dólar salvo, já paga a corretagem, ainda vai sobrar um dinheirinho para vocês. Tá bom, pessoal? É uma mixaria, galera. É uma mixaria. 1,20, 60 centavos é uma mixaria e a gente não tem que se livrar. Claro, se pegar todas as pessoas que operam, dá um dinheiro absurdo, né? Esses 1,20 vira milhões, né, meus amigos, para B3. Mas, para nós, pessoal, que, poxa, a gente vai estar arriscando, né, 180 pontos. Se voltar no 0 a 0, você vai estar perdendo 1,20, cara. 1,20 não é nada nesse mercado, meus amigos. 1,20 é esmola, né, meu povo? Então, essa foi a aula de gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco é a coisa mais importante que o trader precisa aprender, tá? Sem gerenciamento de risco, não adianta a melhor estratégia do mercado. Tá bom, pessoal? Então, gerenciamento de risco em primeiro lugar.